Saíram novos trailers e comerciais com cenas do episódio 5 e o episódio final de Falcão e Soldado Invernal. Então o que eu decidi fazer aqui? Peguei todas as imagens que representam cenas que nós não assistimos ainda na série e organizei aqui de uma forma que a gente possa entender melhor o que deve acontecer. Tem retorno de alguns personagens aí, uma luta que a gente aguarda bastante e também um possível final decepcionante. Vamos falar disso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e, seguinte, acho que a partir de todas as imagens já divulgadas nessa série, a gente pode deduzir que o Isaiah Bradley vai voltar. Seja com o seu antigo uniforme de Capitão América ou simplesmente a paisana, porque o arco dele precisa ser fechado e ele foi mostrado no trailer do episódio 5, que já indica que ele pode voltar. Então, com isso fora do caminho, outro personagem que também deve aparecer ainda é o Barão Zemo, porque existem cenas inéditas dele que nós não vimos ainda. A primeira delas é do Zemo olhando para um memorial, provavelmente para Sokovia. E é ali naquele memorial que ele é abordado pelo Bucky. Nós vimos até a cena da mão biônica dele soltando umas munições de pistola ali. Será que em algum momento o Bucky vai sair e prender o Barão Zemo pra Wakanda? Que é uma coisa que meio que... Bom, foi uma falta de responsabilidade dele, né? Foi ele que libertou o Zemo e criou toda aquela confusão com as Dora Milaje. O que eu sei é que esse confronto entre os dois personagens pode abrir as portas para aquelas possibilidades de futuro pro Bucky que eu comentei num outro vídeo que eu fiz aqui. Vou deixar linkado aqui do lado, vale bastante a pena assistir caso você tenha perdido. Outra cena que vai acontecer no episódio 5 é do confronto entre Bucky, Sam e John Walker. Mas antes da gente falar das imagens que saíram sobre isso, se inscreve, ativa as notificações para me dar uma força gigantesca e ainda ficar informado do mundo de super-heróis. Eu iria adorar ter você aqui como mais um Loquia na família Loquia nos nossos próximos vídeos, beleza? Pode ser? Muito obrigado, vamos continuar então. A primeira imagem que eu queria comentar é a do John Walker de joelhos, abaixado assim em cima do escudo. Repare que o escudo ainda está sujo de sangue, ou seja, essa cena deve ser logo depois da cena final do episódio 4. Aquela posição dele pode indicar que ele tá, sabe, em luto pelo companheiro dele, o Lemar, que ele pode estar confuso ou pode estar pensando no que fazer. Sam e o Bucky aparecem para confrontar ele. Walker diz que eles não querem fazer aquilo, mas o Bucky diz que sim, eles querem. E o Sam até manda o John Walker entregar o escudo. Ou seja, o Sam realmente vai se arrepender de ter deixado o escudo para trás e vai querer pegar ele de volta do John Walker de qualquer forma. Eles todos caem na porrada, mas vale dizer que você lembra daquela cena do Sam atirando o escudo de Capitão América, que a gente ficou se perguntando, pô, em que momento ele vai fazer isso? Porque ele não tá com o uniforme de Capitão América ainda, no caso, o Sam não tava com o uniforme de Capitão América ainda, e agora é bem claro pra gente. Ele tá jogando o escudo bem naquele galpão. Então essa cena aí do escudo e tal vai ser durante a luta do Bucky e do Sam contra John Walker. Outra sequência de cenas que saiu foi de um atentado terrorista dos apátridas. Não dá para ter certeza se eles estão nos Estados Unidos ou não, apesar de toda a sinalização, sabe, placas de carro e tal, tudo estar em inglês americano, mas sei lá, né? Vai que é uma parte de Madripoor, onde tudo é em inglês também, não dá para ter certeza. Pelo menos por enquanto. Mas nessa sequência aí a gente tem a cena do John Walker andando, caminhando na rua e com o escudo de Capitão América ainda. Então peraí, essa cena é depois da luta dele com o Sam e o Bucky. Será que ele venceu essa luta? Ele derrotou os protagonistas da série? John Walker joga o escudo e a Carly chuta ele pra fora. E é nessa mesma sequência aí que nós temos o momento do Bucky pilotando uma moto e se jogando pra cima de um apátrida. O Bucky soca um apátrida, rola uma explosão em um veículo e é por aí que nós vemos a Carly colocando a máscara também. Parece que é um atentado prestes a acontecer e o John Walker estava ali como Capitão América ainda para impedir aquele atentado. Ele, assim como o Bucky e o Sam também.
Isso pode indicar que os apátridas vão encontrar o seu fim já no episódio 5. Para que isso? Para o episódio 6 ser focado num outro vilão, no Mercador do Poder, que está sendo prometido desde o início da série. Mas aí essa parte é só a especulação minha. Uma coisa que me intrigou dessa sequência toda do atentado terrorista e do John Walker é que o Falcão não aparece. Por que o Falcão não aparece aí? Será que nessa sequência toda deles tentando impedir o ataque terrorista, o Sam já vai estar vestido com seu novo traje de capitão? Mas se esse for o caso, por que o John Walker ainda tá com o escudo de Capitão América? Muitas perguntas mesmo. Tem uma outra sequência de cenas que eu vou chamar aqui de Mercador do Poder, tá? Mas não dá pra ter certeza. São as cenas em que aparece um local todo vermelho. Em um comercial mais recente, apareceram telas meio que dando glitches, como se o local estivesse sendo invadido. Tem gás também por lá e um cara velhote de terno observando tudo, como se fosse o líder da situação. É possível que essa sequência toda desse local vermelho aconteça, né, no caso, ao mesmo tempo que aquela sequência anterior, né, do John Walker andando na rua, do Buck lutando contra os apátridas e tal, mas não dá pra ter certeza, até porque essa sequência toda pode se passar em Madripoor, porque também saiu uma cena onde a Sharon Carter tá andando, saindo ali por um estacionamento, enquanto nas costas dela ela tá deixando um local vermelho. Será que foi a Sharon Carter que causou um ataque naquele local? Aquele local é tipo a base de operações do Mercador do Poder em Madripoor, ou a Sharon Carter veio para os Estados Unidos para ajudar em algum momento? Também acho essas imagens bem interessantes. Uma imagem que guarda segredos que alguns podem não ter percebido é a do John Walker falando "eu sou o Capitão América". Só que ali ele tá sem o uniforme, só com a sua farda. Se você reparar, ele tá com uma parada aqui no ombro que se conecta diretamente com algumas imagens vazadas do John Walker com o braço enfaixado. Ou seja, aquele pode ser um momento em que o John voltou para prestar contas do que fez ao governo dos Estados Unidos e estava com o braço machucado. Essa também pode ser a mesma cena onde aparecem 3 homens fardados alinhados, assim, um do lado do outro. Pode ser que depois da decepção com o John Walker, o governo cogite escolher outro Capitão América, que não fosse o Sam ainda, e por isso aqueles 3 oficiais do exército estariam alinhados para meio que competirem quem vai ser o próximo capitão. Tem uma cena que eu acho intrigante que apareceu, que é do Buck gritando em um local que tá meio amarelado. Eu não faço ideia de onde essa cena se encaixa. Mas para fechar aqui, existe toda uma sequência do Sam e o Buck voltando para Louisiana, ou seja, voltando para a casa do Sam. O Sam tá sentado ali na frente da sua casa falando que não deixarei que digam que não posso lutar por ele, e aí fica a questão, ele tá falando que não vai deixar que não deixem ele lutar pelo escudo ou pelos Estados Unidos. O trailer onde essa imagem apareceu dá a entender que ele tá falando dos Estados Unidos, mas pode ser uma pegadinha aí pra gente. Sam e o Buck conversam que o legado daquele escudo é complicado, mas existem algumas sequências possivelmente interessantes do Buck lá no barco da família do Sam. Ele aparentemente tenta ajudar o Sam a consertar o barco, flerta com a irmã do Sam e aparece brincando com as crianças também. Engraçado que ainda lá no barco, o Buck diz que as pessoas precisam de alguém em quem se inspirar, e o Sam abre uma maleta misteriosa. Será que aquela maleta é tipo um uniforme de Vibranium para ele como novo Capitão América ou algo do tipo? Seria muito interessante se fosse. E daí Sam e o Buck treinam com o escudo e tal, Sam corre treinando, eles apertam as mãos. E essa cena seguinte é emblemática. O Buck tá indo embora em outra direção enquanto o Sam tá vindo com o escudo na mão. Isso é logo depois daquela ceninha em que eles comentam que eles não são um time, não são parceiros, são colegas de trabalho. Então eu já vi pessoas comentando na internet que esse pode ser o final da série. Buck indo seguir o seu caminho e o Sam se tornando capitão. Só que se for esse o caso, tipo, o Sam tava só treinando usar o escudo ali. Será que essa série em nenhum momento vai mostrar o Sam vestido com um uniforme de Capitão América?
Isso sim seria decepcionante, se a série simplesmente acabar com o Sam aceitando o escudo, mas ainda não adotando identidade de capitão. Pô, seria péssimo, sabe? Eu espero que isso não aconteça, todos nós estamos esperando aqui que Sam Wilson, no fim das contas, vire o novo Capitão América em toda a sua glória, e provavelmente é isso mesmo que vai acontecer, já que houveram vazamentos aí de brinquedos que mostram o Sam com o seu uniforme de capitão. Talvez, até especulando aqui, o Bucky estivesse indo embora naquele momento para tentar prender o Barão Zemo. E aí ele vai, prende o Barão Zemo e consegue um uniforme novo de Capitão América pro Sam lá em Wakanda. Pô, as coisas se encaixariam assim, seria bem legal. Essas foram as novas imagens que eu encontrei da série. Comenta aqui o que você interpretou delas. Vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Muito obrigado pela sua companhia maravilhosa. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Ai, Falcão, pelo amor. Vira Capitão América logo. Dá um supapo na cara do John Walker.